Está em discussão a condição de património mundial classificado pela Unesco e qual o rumo da cidade de Guimarães, repleta de monumentos, ruas e praças emolduradas por edifícios habitados por pessoas. É este o momento para participar e contribuir para o enriquecimento do plano de gestão do património mundial. Em 2001, os guimaranenses vibraram com a distinção atribuída à zona delimitada pelas antigas muralhas, tendo sido destacada a singularidade existente em Guimarães. Neste momento, a área classificada, portanto, a área classificada em 2001 pela Unesco, é sensivelmente a área delimitada pela antiga muralha do século XIII e século XIV, que defendia a Vila Alta e a Vila Baixa de Guimarães. Essencialmente, a Unesco destacou 3 critérios que se podem sintetizar pela associação ou indissociabilidade da história de Guimarães com a história da nacionalidade portuguesa, a indissociabilidade da história de Guimarães com a história da língua portuguesa e tudo o que isto implica, ou seja, o reflexo, as repercussões que teve no Novo Mundo, nas relações com a África, nas relações com o Brasil, e, portanto, toda essa universalidade que está associada à história de Portugal e ao seu impacto no mundo, está, de algum modo, representada, segundo a Unesco e segundo nós, no nosso credo também, em Guimarães. E há um terceiro elemento que, para nós, do ponto de vista prático, é o mais fundamental, que é o facto de Guimarães ser uma cidade extremamente bem preservada, que testemunha uma evolução de um aglomerado urbano, de uma cidade, hoje cidade, há 100 anos, próximo aos 150 anos, cidade, que testemunha palácios, casas pequenas, casas grandes, fortificações, espaços públicos de grande qualidade, praças, largos, vielas, ruas, numa diversidade e numa multiplicidade que é muito rica, mas, por outro lado, com uma certa unidade de conjunto que a distingue das restantes cidades da Europa e do mundo. Guimarães, felizmente para nós, não foi atacada por nenhuma guerra, não foi destruída por nenhum terremoto, nem por nenhuma cheia devastadora, e, nesse sentido, grande parte dos edifícios preserva, no centro histórico, partes, quando não quase o conjunto inteiro de um edifício, partes do século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, e, portanto, é aquilo a que alguns gostam de chamar um palimpsesto histórico que cada edifício representa. As pessoas, as vivências citadinas, a sua forte ligação ao território foram assinaladas pelo Comitê da Unesco, que atribuiu o título de Património Mundial. A integridade dos edifícios cruza-se com a autenticidade numa união sólida que agora enfrenta um novo desafio, o alargamento à zona de Couros, onde o valor do trabalho ajuda a compreender a evolução histórica de Guimarães. O que nós vemos hoje em Couros não é resultado direto do século X, XI, XII, XIII, XIV, mas é sobretudo resultado do século XIX e do século XX. Essas são as fábricas de cortumes do período mais pujante, tanto quanto sabemos neste momento, da zona de Couros. Mas, de facto, aquelas fábricas do século XIX e do século XX sobrepõem-se a uma história de 1000 anos, pelo menos, assim o futuro venha a desmentir e provavelmente venha a confirmar que é bastante mais antiga, não sabemos, mas 1000 anos sabemos que a zona de Couros tem. Quando abordamos a candidatura em 2001, a zona de Couros já tinha a mesma importância que tem hoje, mas a consideração histórica, patrimonial, deixou de fora. Entendeu-se que era mais limpo entender o centro histórico como o conteúdo que está cercado pelas muralhas. Hoje, a ideia de paisagem histórica urbana é mais evidente. Entende-se que o património é muito mais vasto do que o monumento, do que o conjunto. É o conjunto, é o monumento, é a sua envolvente, é a sua relação de conjunto. E hoje é mais claro que esta ideia do ordinário, do banal, do anónimo da cidade é fundamental para explicar a sua história. Cidadãos e instituições estão convocados para discutir a condição da cidade património mundial numa dimensão mais ampla, capaz de evidenciar o valor único de Guimarães na sua extraordinária diversidade. É certo que as cidades são dinâmicas, é certo que estão em permanente transformação e é certo que temos que planear, não decidimos, mas podemos alterar o rumo do futuro se nos organizarmos. O que está em discussão é precisamente esta ideia de quais são as nossas prioridades,
em que é que temos que investir, porque o dinheiro infelizmente não chega para tudo. No caso de um centro histórico como o de Guimarães e de uma cidade como a de Guimarães, a dificuldade é acrescida porque estamos a falar de um conjunto muito alargado de proprietários, de propriedade privada, e portanto o município e o Estado não têm capacidade para substituir, nem querem, substituir aos proprietários e aos investidores, e portanto há aqui uma parceria, uma relação de negociação, de gestão, que tem de facto que ser partilhada por todos. A discussão pública do Plano de Gestão do Património Mundial de Guimarães está aberta e até ao final do mês podem ser entregues os contributos junto dos serviços da Divisão do Centro Histórico da Câmara Municipal de Guimarães. Mais do que uma narrativa técnica, este documento quer ser um guia capaz de explicar quais os valores universais que Guimarães conserva, exibe e é capaz de transmitir ao país e ao mundo.